E aí pessoal, beleza? Bom, nesta aula a gente vai estar finalizando a parte de fatoração. Dentre os dois conteúdos que a gente vai ver nesta última aula de fatoração, o primeiro deles é a fatoração de um trinômio de segundo grau. Então aqui nós temos um trinômio do segundo grau. Um trinômio porque nós temos três parcelas, ou seja, a gente tem três parcelas que dependem de x, onde em uma x é constante igual a 1, e na outra nós temos x e x ao quadrado. Esse x ao quadrado é exatamente o que nós denominamos segundo grau, ou seja, é uma função em que x é quadrático, beleza? E aí nós também temos que definir aqui o a, o b e o c sendo pertencentes aos reais, e o a tem que ser diferente de zero, porque senão vai deixar de ser uma equação de segundo grau, beleza? Inicialmente eu só gostaria de lembrar a respeito de Bhaskara. Não sei se vocês lembram, mas quando você tem uma função, que nem nós vimos anterior aí, um trinômio de segundo grau, e nós igualamos esse trinômio igual a zero, então nós temos duas raízes, e essas raízes a gente acha pela fórmula de Bhaskara, beleza? Onde a gente tem que essas raízes dependem exatamente dos fatores b, a, c e b. Ou seja, a gente tem aqui x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Esse mais ou menos é o que faz sair as duas raízes. Uma raiz a gente soma o delta, outra raiz a gente subtrai a raiz de delta. Onde delta pode ser calculado desse jeito. E estes valores a, b e c são exatamente os valores do trinômio de segundo grau. E aí quando nós temos uma equação, então, em que ela é quadrática e nós igualamos ela a zero, o delta ele pode assumir dois valores. O primeiro desses valores é que o delta é maior do que zero. O que isso implica? Quando o delta é maior do que zero, implica que a gente vai ter então duas raízes, uma raiz x1, uma raiz x2, e estas raízes são diferentes, ou seja, ela realmente vai ter duas raízes diferentes. Então, quando a gente tem aquele trinômio do segundo grau, ou seja, ax ao quadrado mais bx mais c, a gente pode então estar fatorando esta equação como sendo a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Onde a gente tem aqui que este valor A aqui é exatamente este valor A. Então, a gente puxa esse A para cá. E este x1 e x2 são exatamente as raízes que a gente acha pela equação de Bhaskara. Beleza? É basicamente isso. Nós vamos fazer daqui a pouco alguns exemplos para ficar mais claro. Mas você só tem que lembrar que quando você tem uma equação, então, do segundo grau, em que você tem um delta maior que zero, você pode fatorar esta equação desta forma aqui. Beleza? Só que o delta também ele pode ser igual a zero. Se o delta for igual a zero, isso vai implicar que a gente vai ter novamente as duas raízes, mas neste caso, as duas raízes vão serem iguais. Neste caso, então, a gente vai poder fatorar. Então, a gente tem lá a equação ou o trinômio de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c. A gente vai fatorar isso novamente como sendo a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Só que como x1 é igual a x2, a gente vai poder juntar essas duas parcelas. Então, a gente vai poder somente escrever como sendo a vezes x menos x1 elevado ao quadrado, ou, que é a mesma coisa, de a vezes x menos x2 elevado ao quadrado. Mas é a mesma coisa, tanto faz. E, novamente, aqui vale lembrar que estes valores de a aqui, que a gente fatora neste caso, é exatamente este valor aqui de a. Bom, já que já vimos a teoria, eu vou fazer alguns exemplos aqui agora de aplicações. O primeiro exemplo aqui de fatorar um trinômio de segundo grau é esse que vocês podem ver aí no item A. Então, a gente vai lembrar lá que a gente fatora isso como sendo a
né? E o A é o valor aqui que multiplica o x ao quadrado, neste caso o A vale 1. Então a gente põe aqui 1 vezes x menos x1 vezes x menos x2. E a gente calcula x1 e x2, lembrando pelo Bhaskara, né? Então a gente tem lá a equação. Vamos calcular primeiro o delta, onde o delta ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E a gente viu que b ao quadrado aqui vale menos 3, né? Que é este valor aqui que multiplica o x. Então a gente tem menos 3 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, conforme nós vimos, e c, que vale 2 neste caso aqui. Então aqui a gente tem 2. Então, neste caso, calculando, a gente vai ter menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8. Então, o nosso delta vai ser igual a 1, ok? Agora, aplicando a segunda equação, a equação de achar as raízes, a gente tem menos b é menos 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, neste caso, delta a gente achou que é 1, sobre 2 vezes a, onde a gente sabe que a é igual a 1. Então, a gente vai ter aqui duas raízes, que a gente vai chamar... Deixa eu puxar um pouquinho. A gente vai chamar aqui raiz x1, que nada mais é do que menos com menos mais, então dá 3, mais raiz de 1, que é 1, então dá 3 mais 1, sobre 2, né? 2 vezes 1, que é igual a 2, ok? E aqui a gente tem também a segunda raiz, raiz x2, que é igual a 3 menos, agora a gente usa a parte de baixo, menos 1 sobre 2, que neste caso vai ser igual a 1. Então a gente já tem aqui o valor x1, o valor x2, então a gente substitui aqui o valor 2, né, que é o de x1, e a gente substitui aqui o valor 1, que é de x2. Então a gente chega aqui à conclusão que x ao quadrado menos 3x mais 2 pode ser fatorado como sendo 1 vezes x menos 2 vezes x menos 1. Beleza, pessoal? Bom, o segundo item que eu gostaria de fazer aqui é o item B, que novamente a gente vai fatorar ele usando, conforme nós vimos, ou seja, que isso daqui vai ser igual a A, onde A, neste caso, a gente tem 4. Então, vai ser 4 vezes x menos x1 vezes x menos x2. Novamente, a gente usa Bhaskara. Então, inicialmente, calculando o delta, a gente tem que é b ao quadrado. B é igual a 4. Então, a gente vai ter 4 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 4, vezes C, que neste caso aqui vale 1. Então, a gente tem que delta é igual a 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 4, 16, vezes 1, 16. Então, a gente tem aqui que o delta é igual a 0. Então, se a gente tem que o delta é igual a 0, nós devemos lembrar que neste caso aqui a gente vai ter x1 igual a x2, ok? Então, a gente vai ter apenas uma raiz, ou no caso, duas raízes idênticas. Então, se a gente calcular a raiz, neste caso, a gente tem menos b, onde b é igual a 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, mas raiz de delta é raiz de 0, sobre 2 vezes a, que neste caso é 4. Então, a gente tem aqui que a gente vai ter só uma raiz, porque esse lado aqui se anula, então a gente vai ter menos 4 sobre 8, que nada mais é que menos meio, beleza? Então, a gente pode estar escrevendo a equação como sendo, fatorando no caso, a gente tinha 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Então, a gente fatora como sendo 4 vezes x menos meio ao quadrado. Beleza? A última coisa que eu gostaria de mostrar é a simplificação de frações racionais. Ou seja, quando a gente tiver alguma fração, a gente pode estar simplificando para chegar a um resultado um pouco melhor. Neste caso aqui, a gente tem o quê?
a gente tem a ao quadrado menos b ao quadrado em cima, embaixo a gente tem a à quarta menos b à quarta. Então, será que a gente pode, de algum jeito, manipular esta equação para que ela possa, então, ser simplificada? Como que a gente pode fazer? Bom, neste caso, a gente tem aqui que a parte de cima a gente vai manter, a gente não vai mexer. Então, a gente tem a ao quadrado menos b ao quadrado. Só que na parte de baixo, a gente nota que isso daqui é um produto notável. Qual produto notável? Se vocês voltarem na segunda aula de faturação, eu dei um produto notável que ele falava que, se a gente, neste caso, a gente tem a ao quadrado menos b ao quadrado vezes a ao quadrado mais b ao quadrado. Lá a gente tinha a menos b vezes a mais b, que nada mais é que a ao quadrado menos b ao quadrado. Como aqui é a quarta e a quarta, a gente põe o quadrado nos dois números. Se vocês quiserem, vocês podem abrir essa multiplicação aqui e ver que vocês caem exatamente nisso, beleza? Então, a gente tem aqui estes valores. Agora, notem que esta parcela aqui é exatamente este número aqui de cima. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplesmente cortar os dois. Então, neste caso, a gente chega a uma simplificação. A gente chega a um valor de 1 sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, a gente fez o quê? A gente tinha essa equação no começo, a gente conseguiu manipular ela, eliminar uns fatores, e a gente chega a essa função aqui simplificada. Então, a ideia de simplificação de frações é basicamente isso. É você conseguir simplificar uma equação que está um pouco mais complicada, mais cheia de valores, e uma fração um pouco mais simples. Beleza? Se você gostou desse vídeo, aperte em curtir aí abaixo do vídeo para ajudar na divulgação dele. Se inscreva no nosso canal clicando em Somos Exatas ou clique também abaixo do vídeo. Clique no botão vermelho para ir direto aos exercícios resolvidos ou clique no botão amarelo para a nossa próxima aula de teoria. Um abraço pessoal, valeu!